Olá, meu nome é Leon Santiago, sou mestrando em Literatura e Crítica Literária na PUC São Paulo. Fora do campo acadêmico, trabalho como editor de livros ilustrados na Amelie Editora e como mediador de leitura na ACOR, Ação Cultural. Nessa comunicação, chamada Em El Bosque, a montagem como experimento para uma transmodernidade, gostaria de apresentar uma análise do livro Em El Bosque de Ana Maria Mattucci e Elena Odriozola. A perspectiva que irei abordar nesta análise se alinha na crítica sobre o livro-objeto na pós-modernidade e como o método de montagem cria um experimento do espaço-tempo que está na vanguarda das publicações literárias. Apenas para contextualizar, Em El Bosque foi publicada pela editora Libros del Zorro, Rojo, uma editora de livros ilustrados ou álbum da Espanha. O trabalho de Ana Maria Mattucci é conhecido por ter uma ligação com experimentos de elementos da fantasia em suas narrativas, ligadas aos contos de fada. Curiosamente, essas características da escritura de Mattucci criam um diálogo profundo com o que é da tradição dos contos de fada em sua ligação com o sofrimento e superação das dificuldades humanas, na qual a infância é esse espaço-tempo de afrontamento e de desenvolvimento na qual o ser humano, nas adversidades da vida, lida e rompe com a ideia romântica da inocência da infância, aspecto que podemos observar na tradição dos contos de fada. Em ressonância profunda com essa perspectiva, Elena Odriozola, autora das imagens, junto com a equipe do projeto gráfico da editora, capturam a partir do texto do discurso de Mattucci em sua entrada na Real Academia Espanhola em 1998 essa condição de fissura e de fratura da infância em sua escritura, criando um livro-objeto que, tal qual afirma a autora e pesquisadora Goldstone, tem suas raízes na mudança de conceitualização do tempo e do espaço, da sociedade ocidental e do século XIX. Na proposta de Em El Bosque, temos um livro que se apresenta em uma caixa, na qual o leitor perde toda a zona de segurança da relação com um livro convencional, devendo se relacionar com um objeto que deve ser profanado e violado. De acordo com George Agamben, essa profanação implica devolver o que é de direito ao humano. A profanação implica, por sua vez, uma neutralização daquilo que profana. Depois de ter sido profanado, o que estava indisponível e separado perde sua aura, a partir da perspectiva de aura proposta por Walter Benjamin, e acaba restituída ao uso, sendo devolvida ao uso humano. Para Agamben, ambas as operações são políticas, mas a primeira tem a ver com o exercício do poder, o que é assegurado remontando a um modelo sagrado, na qual o livro é colocado como um objeto artístico intocável, e a segunda, que se liga profundamente com o livro analisado nessa comunicação, que desativa os dispositivos de poder e devolve ao uso comum os espaços que ele havia confiscado. Logo, abrir a caixa de Em El Bosque devolve ao leitor essa relação de poder sobre o livro, em sua ligação mágica. Mas o que seria esse poder? Quando aberto, o livro apresenta um caderno, contendo a narrativa do texto, com algumas imagens distribuídas sobre as páginas. Mas, junto com esse caderno, temos um deck, no sentido mágico atribuído a um baralho, quase como um baralho de tarô, mas que ao invés de ter imagens com significados definidos, como a morte, o louco, o enforcado, as cartas trazem um território correspondente a um bosque fragmentado que, dispostos em uma mesa de forma linear, criam um espaço-tempo na narrativa contido no caderno do texto. Entretanto, a grande virada deste livro-objeto é que a disposição das imagens não é ligada e não corresponde diretamente à narrativa do texto e da própria estrutura do livro como códex, no qual seu conteúdo é ligado por um miolo ou por uma lombada, criando uma estrutura cronológica pela qual está sendo transmitido como texto ou imagem.
Mesmo que o caderno esteja ligado pela lombada, que de acordo com o pesquisador Michel Melot, é o que une a capa e a quarta capa do livro, possibilitando seu abrir na horizontalidade, em El Bosque, pelo fato das imagens estarem dispostas em cartas, elas adquirem essa mobilidade na qual é possível montar a narrativa a partir do percurso traçado pelo texto, que se encontra no caderno, ou pelo percurso fragmentado e particular do leitor na sua relação corporal com as cartas. A grande questão é como o livro, mesmo tendo essa fratura entre espaço da palavra e espaço da imagem em objetos dissociados, cria um eixo invisível a partir da relação misteriosa da topografia do bosque. Esta estrutura de montagem cria justamente um espaço-tempo no qual o leitor não atua em um campo passivo frente ao objeto, acompanhando a narrativa cronologicamente. Nas cartas se transpõe esse espaço vivo das imagens que reage e pulsa pela ação humana, se mantendo em constante mobilidade e transformação. Importante observar que o livro apresenta um procedimento de extrema importância na modernidade e na pós-modernidade, sendo este o procedimento metodológico de montagem. O que implica pensar nessa perspectiva que constrói, destrói e reconstrói. Assim, gostaria de trazer um trecho do pesquisador César Huapaya. Como método artístico, a montagem é um procedimento utilizado por grandes pesquisadores e artistas da modernidade. Podemos encontrar essa forma de pensar por montagem nas obras de Aby Warburg, Marc Bloch, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Sergei Eisenstein, Karl Eisenstein, André Malraux e Georges Bataille. A montagem seria um método moderno de conhecimento e um processo formal nascido durante a guerra e na desordem do mundo ocidental. Toda a geração que viveu entre guerras, Bertolt Brecht, George Simenon, Aby Warburg, Marc Bloch, Franz Kafka, Marcel Proust, Igor Stravinsky, o próprio Walter Benjamin, criaram e pensaram por montagem. Curiosamente, Matute também sofreu dessa fratura do pós-guerra em sua infância. Mas o que torna o livro grandioso foi a atenção de Odriozola e da equipe editorial que percebeu o quanto o Bosque de Matute em sua ligação com a infância, constituído no discurso de 1998, é basicamente esse lugar de desordem, tal qual uma topografia de guerra que se monta e remonta de modo fundamental na experiência literária e principalmente experiência de linguagem, que a partir do pensamento de Agamben, na qual o ser humano experimenta a língua em seu devir, rompendo com as estruturas já consolidadas, criando assim novas enunciações. Se estamos falando dessa atmosfera e de um espaço de fratura e infância, é imprescindível pensar no modo como a montagem e a remontagem apresentam uma temporalidade profunda com esse estado de infância, como eu estou chamando. Essa temporalidade seria o kairos, que seria um tempo que se dilata e contrai dentro do tempo cronológico, e que muitas vezes passa despercebido, e que Walter Benjamin pontuou como um tempo revolucionário, Jatzeit, do relâmpago, do agora, como possibilidade de mudança. Neste tempo, a montagem e a remontagem cria protagonismos da imagem, na qual o tempo deste bosque nunca é cronológico, mas sempre fraturado. O espaço-tempo da infância e da fratura é a percepção do instante no qual o espaço está no tempo e o tempo está no espaço, ou que a montagem está no kairos e o kairos está na montagem. A montagem, como método, permite movimentar e removimentar as imagens de forma a construir choques de legibilidades perante o leitor. Mas esse tremor ou choque como perturbação implica a mobilização dessas cartas e deste leitor, que não é um mero receptor, de modo a fazer com que sejam essas mãos que executam este trabalho diante da imagem proposta em El Bosque. Logo, no método de montagem, tal qual Didi Huberman aponta, implica um trabalho e um pensar por imagens, e uma relação de montagem e remontagem na qual apenas pelas mãos humanas é tecido um espaço de apresentação de novas legibilidades. Logo, as cartas se apresentam como um espaço-tempo anacrônico, onde o método promove, em contato com o leitor, a transformação sobre o objeto e da leitura, na qual
A narrativa constituída pelo texto pode ser transformada pelas imagens e em um instante de construção mútua de pensamento no qual o leitor e o livro-objeto se transformam nas fraturas e nos fragmentos literários. De acordo com Goldman, o Postmodern Picture Books, tal qual o livro-objeto em El Bosque, apresentam um tempo-espaço paradoxal, e isso contribui para um engajamento e um desafio perante o livro, no qual o leitor, percebendo e experimentando a linguagem, é despertado pelo objeto em sua natureza de dispositivo de atenção, que chama esta atenção para a linha horizontal que cria o eixo de ligação das imagens em sua fratura de fragmentação que se montam e desmontam constantemente. Por fim, esta característica de En el Bosque cria a possibilidade de pensarmos e atualizarmos a concepção de alguns mecanismos fundamentais na concepção do livro-objeto, em aspectos de engajamento sobre a programação do livro, no qual o leitor opera sobre o objeto rumo a uma pós-modernidade em transformação, na qual o livro-objeto, tal qual as câmeras fotográficas e cinematográficas do século XIX, é um aparelho técnico que perturba e constrói uma efetiva transformação estética na experiência literária. Agradeço a todos, todas e todos que ouviram esse fragmento de comunicação. Não pude apresentar olhando diretamente para a câmera porque eu compus o texto e gostaria de segui-lo dentro do percurso que eu trilhei. Mas agradeço a participação e desejo um ótimo dia ou tarde para todos e todas e todos.